Você sabe por que tanta gente ganha muito dinheiro e também perde muito dinheiro com recuperação tributária? A recuperação tributária é um dos serviços mais realizados no mundo tributário e, portanto, existe um vasto mercado de vendedores de recuperação tributária. Seja porque é um trabalho que costuma remunerar muito bem, seja porque é uma importante fonte de aumento de recursos para as empresas. Entretanto, o trabalho tem que ser feito de uma forma muito séria e consciente, coisa que às vezes não acontece, infelizmente. Meu nome é Tainá Veloso e tributário é a minha praia, e pode ser a sua também. Eu trabalho com recuperação tributária há quase 20 anos e eu vou bater um papo com você sobre cautelas e passos que devem ser adotados nesse tipo de trabalho e pontos de atenção específicos, considerando as alterações que já estão acontecendo com a reforma tributária. E no final eu vou te contar qual o tipo de recuperação tributária que eu mais gosto de fazer, porque gosto é gosto e cada um tem o seu. O que o mercado chama de recuperação tributária é, na prática, um procedimento para reaver valores pagos indevidamente ou a mais de tributos em relação a operações que aconteceram no passado. A princípio, pode ser feita uma recuperação tributária em relação aos últimos 5 anos. Esse tipo de trabalho normalmente é feito para ICMS, PI, PIS, COFINS e ISS, mas existem casos de outros tributos. Embora a recuperação tributária seja um importante mecanismo de economia tributária, essa é uma prática no mercado que já envolveu diversos escândalos na mídia. Há um tempo atrás, uma mentorada estava começando na área tributária, inclusive, a mentoria era justamente para desenhar a estratégia dela para atuação no mercado tributário, e ela me disse que uma certa pessoa prometeu para ela um curso, que ela fizesse de recuperação tributária, e que aí em pouquíssimo tempo ela já ia ganhar aí muitos mil realizando esse trabalho. Bom, o que eu expliquei para ela e algumas coisas eu vou falar para vocês é que na prática não funciona bem assim. Eu estava fazendo a programação dos vídeos do canal no final de semana e eu me lembrei dessa conversa que eu tive com ela. E foi isso aí que me inspirou a fazer esse vídeo para vocês. Porque o assunto é sério e tem gente que se envolve até com processo criminal por causa disso. As pessoas não percebem a seriedade desse assunto. Então vamos aos pontos aí que nós vamos tratar. O primeiro deles é o tipo de recuperação tributária. A gente pode fazer de forma judicial e o que a gente chama de forma administrativa. Na recuperação judicial, a empresa vai precisar de um advogado, que vai elaborar um processo judicial que vai ser movido contra o fisco, questionando ali a legalidade ou a constitucionalidade da exigência de um determinado tributo, e pedindo de volta o que ele entende se ele pagou a mais. Quando o contribuinte ganha o processo, ele pode receber isso tanto em forma de dinheiro e, em alguns casos, ele tem a possibilidade de compensar o que o fisco deve para ele com outros tributos que ele vai ter aí que pagar. Se, por um lado, o processo judicial acarreta mais tempo, tem os gastos com o processo, por outro, há muitas vezes maior segurança jurídica para o contribuinte, já que vai ter uma decisão judicial falando que ele tem o direito. A recuperação judicial é recomendável nos casos mais complexos, ainda há uma nuvem muito nebulosa aí sobre o entendimento, tem um risco alto de penalidade para o cliente caso ele venha fazer de forma administrativa. Daí é recomendável passar pelo crivo do judiciário. Realmente tem que ser feita ali uma análise estratégica do que é melhor para o cliente. Já na recuperação administrativa, vai ser feito um levantamento desse crédito e aproveitamento sem qualquer intervenção do Poder Judiciário. E lá na frente, se o fisco não concorda, ele pode vir a questionar o contribuinte. Isso pode demorar, mas se acontecer, o que tem que ser avaliado existem argumentos e provas para defender o direito de apropriar esses créditos? É aqui que entra a dica número 2, que é o meu querido plano de trabalhos. Adoro falar de plano de trabalho, porque um plano de trabalho bem feito garante que se houver qualquer tipo de questionamento por parte do fisco, quando a recuperação é feita de forma administrativa, sem intervenção judiciária, você vai ter toda a documentação e argumentação que respaldou o trabalho. E como que eu gosto de fazer o plano de trabalho? Principalmente se é um cliente novo, que eu ainda não conheço a forma de gestão dele e tudo mais, eu faço uma análise de perfil, considero o regime de tributação, o tipo de atividade do cliente, qual que é o modelo de negócio deles através de um questionário. Eu faço o levantamento para entender como que a documentação fiscal e contábil vem sendo tratada, porque se você identifica, antes mesmo do trabalho, que tem muito problema de entrega de obrigações para o fisco, documentos faltantes, falta de esclarecimento, o cliente não vai conseguir passar, E você provavelmente vai ter um trabalho que pode te dar um problema lá na frente.
Mas vamos supor que você conseguiu toda a documentação, fez o levantamento, o cálculo, orientou, né, entregou todos os arquivos das obrigações acessórias, que são os arquivos que vão ser entregues aí ao fisco, né, que vão ter que ser alterados no curso do trabalho, ou mesmo você vai ter que fazer isso, né, dependendo de como o trabalho vai ser executado. Você fez tudo isso, então é importante que no final você vai preparar um relatório com toda a fundamentação e os arquivos que geraram esse trabalho e vai entregar para o contribuinte. Várias vezes já me chamaram para apagar incêndio, né? Porque foi aberta a fiscalização por conta de um trabalho de recuperação tributária que foi feito lá 4, 3, 5 anos atrás. Os funcionários da empresa da época já não estavam mais lá. E aí, como que vai saber qual que foi o raciocínio que foi traçado na época se não tem relatório? Então, um bom relatório com a documentação apropriada tem que ser entregue ao cliente, porque lá na frente, se precisar, isso vai fazer muita diferença. O que leva para o nosso próximo ponto. O tipo de profissional que você é ou que você contrata para fazer isso. A gente tem quem vende o trabalho de recuperação, quem executa e quem faz as duas coisas. Eu, por exemplo, não costumo trabalhar com venda desse trabalho, mas na execução, principalmente para outros parceiros e para os meus próprios clientes. A grande questão, que é lá o que eu disse na época para minha mentorada, que eu comentei no começo do vídeo, é que se você ainda não tem experiência para executar, você somente vai vender o trabalho. Mas mesmo assim, você tem que garantir que o que você está vendendo é útil e aplicável para o cliente. Então, se você é alguém que sonha em trabalhar com isso ou está começando na área, super bacana, mas cuidado, não caia no conto do vigário. Se você não tem experiência, tenha apoio de alguém que tenha, né? Ou atue aí pelo menos algum tempo no mercado, como profissional dentro de uma empresa, né? Ou com um parceiro aí dentro de um projeto, onde você vai ganhar know-how para fazer esse tipo de trabalho antes. Se você der aí uma simples gulgada, você vai ver um monte de casos, de esquema de gente que cai em golpes, onde uma suposta consultoria, né? E não é só uma, tem vários casos, dizia que o cliente tinha um crédito que não tinha nenhum respaldo jurídico. Vou citar apenas um exemplo para você dos inúmeros casos que já chegaram aqui no escritório, né, para ajudar eu a resolver o problema. Foi feito um dos mais recentes, assim, que eu me lembro, uma contabilidade entrou em contato porque foi feito um levantamento de crédito para um cliente deles na esfera federal, e aí ninguém sabia explicar a origem desse crédito, né, eles estavam lá com aquele problema na mão. Eu, na época, tentei identificar qual que era o respaldo, mas não tinha relatório, né, tinha só um simples e-mail que eles tinham enviado, mas não tinha nenhuma forma de cálculo disso, qual era a origem desses valores, a gente não conseguia fazer nenhum lastro, eu não preciso nem contar o resto da história. Cuidado na execução, na contratação e sempre exige o relatório. Ou se você está executando, cuidado ao elaborar o relatório, pois lembre-se sempre que o cliente pode ser questionado no prazo de 5 anos. E quando isso acontecer, pode ser que quem contratou você nem mesmo esteja lá. E o nosso último ponto, né? E como fica a recuperação tributária com a reforma tributária? Os créditos tributários de ICMS, PIS, COFINS e IPI são um direito aí protegido pela legislação, mas ainda não existem regras de transição claras. Então, eu entendo que o mais recomendável aqui, considerando que a partir do ano que vem, né, já se inicia parte da cobrança dos novos tributos, que a empresa identifique o mais rápido possível, faça o registro e a formalização desses créditos que ela ainda não tenha aproveitado. Com a reforma tributária, ainda vão existir créditos, né? Sem a questão da não cumulatividade plena que em SESI está prevista na nova legislação, que seria mantida com a IBS e com a CBS. Mas haverá mudanças na forma de gestão, aproveitamento desses créditos, o que vai demandar aí um planejamento estratégico a partir de 2026, principalmente até 2032. E como eu prometi no começo de vídeo, que eu ia dizer qual que é o tipo de recuperação tributária que eu mais gosto, né? Eu amo fazer recuperação de crédito de PIS e COFINS para a indústria, e eu gosto de conhecer o processo produtivo dessas empresas. Já trabalhei em vários projetos de grandes empresas, é muito legal entender o processo fabril para identificar créditos e PIS e COFINS. Se você quiser saber mais alguma coisa específica sobre esse assunto, deixa nos comentários tudo aquilo que no post sigiloso que eu puder compartilhar, com certeza eu vou compartilhar com você. Eu sou Tainá Veloso e tributária é minha praia, e pode ser a sua também.